Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de AutoCAD 2016 e hoje gostava de vos mostrar dois tópicos. Um são as linhas de construção e outro são como lidar com as ajudas que têm a ver com as linhas polares, a detecção de ângulos polares de ajuda e pontos temporários para tratar os vetores polares do AutoCAD. Então, gostava de começar por essas ajudas. Para tal, vou desenhar aqui 3 ou 4 linhas muito simples. E a primeira dessas ajudas pode ser acedida aqui através deste ícone em baixo, que se chama Polar Tracking, que pode ser ativada carregando aqui no ícone ou também através da tecla de F10. E a segunda destas ajudas é neste ícone aqui um pouco mais ao lado, que se chama Object Snap Tracking, pode ser ativado pela tecla de F11 ou também, como é óbvio, aqui por este menu. Eu vou abrir aqui os settings e vemos aqui outra maneira de poder ativar estes comandos diretamente aqui dentro desta janela. Portanto, este Polar Tracking através do F10 e o outro F11. Para já, o Polar Tracking. Isso é um rastreio polar, como diz a tradução. Temos aqui várias configurações, mas a primeira destas configurações tem a ver com quais os ângulos de incremento, portanto, ângulos iguais de incremento, que podemos ativar. Eu vou deixar de escolher os 30 graus, podia escolher outra coisa qualquer, 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15, portanto, deixei de 30 em 30, e além do mais, adicionei aqui alguns ângulos especiais, portanto, não vai detectar de 10 em 10, mas sim vai detectar o ângulo 10 graus, o ângulo 12, o ângulo 40, ok? Eu poderia incluir outros novos, clicando aqui na tecla de New. Para além disso, posso fazer a detecção apenas ortogonalmente, portanto, nos 0, 90, 180, 270 graus, ou, tendo aqui esta opção, escolhendo o modo em que vai detectar todas estas definições de ângulos. E então, se eu fizer uma linha, tenho o primeiro ponto carregado. Agora, quando vou fazer o segundo ponto, reparem que ele detectou aqui os 0 graus e se eu mexer ligeiramente o meu cursor, detectou o ângulo especial 10, 12 e agora 30, agora detecta ao 40, exatamente, e agora 60 e por aí fora. Okay? Portanto, isto é um modo de detecção das linhas, que sem haver definição por linha de comandos, detecta automaticamente ângulos definidos. Portanto, eu com o primeiro ponto clicado e agora com o meu cursor ativo, ele está a medir uma distância segundo o ângulo 0. Se eu der aqui uma distância, por exemplo, vou dizer 400, ele vai medir 400 do primeiro ponto na direção que está indicada no ecrã. E vamos continuar. Okay? Portanto, este é o modo polar. E se repararam aqui, tem aqui uma outra definição interessante, que é absoluto ou relativo ao último segmento. O modo absoluto é o modo que estava ativo, portanto, toma sempre em consideração os 0 graus medidos segundo o eixo X do sistema. Se eu fizer relativo, abre aqui uma nova possibilidade que tem a ver com clicar uma linha, definir uma linha, e essa linha passa a ser agora o meu novo referencial. Podem ver, aquela linha inclinada que foi a última linha que eu fiz, passou a constituir os meus 0 graus e depois toda a definição que estava de ângulos vai ser medida na mesma direção, mas vai ser definida a partir dessa linha. Okay? Isto é um modo extremamente interessante. Agora temos outra possibilidade que tem a ver com o Snap Tracking On. Então eu vou ativar isto. E este é um modo para utilizadores de facto mais experientes, mas que ativa pontos temporariamente e permite tirar partido de toda a definição que estiver feita de ângulos. Então, quando eu passo por cima de um ponto notável, vamos passar por cima por exemplo, aqui de cima deste ponto, vamos deixar o cursor um bocadinho e vamos retirar o cursor. A partir do momento em que eu retiro o cursor e o deixei lá estacionar um bocadinho, ficou aquele marcador verde. Então este ponto está a ser apontado pelo AutoCAD e vai existir
em relação à minha posição do cursor e àquele ponto, ele vai detectar os ângulos que estão na definição. Portanto, e o que acontece agora é que este ponto é tomado como referência. Se eu quiser agora marcar, por exemplo, uma distância que tem como início aquele ponto e algures segundo a direção que está marcada, vamos supor, por exemplo, 250, portanto, essa distância vai ser marcada. Ok? Portanto, tome em consideração aqui uma série de variáveis baseada em pontos temporários. E isto, de facto, pode-se complicar, não vou fazer agora, mas porque eu posso ter encadeamento de vários pontos. Portanto, claro, depois preciso saber o que estou a fazer para ter controle sobre a situação, porque a dada altura posso já nem conseguir controlar aquilo que estou a fazer, não é? Porque estamos a jogar com direções e ângulos, tomando vários pontos temporários em consideração. Para retirar um destes pontos da seleção, basta passar lá de novo e ele é limpo, portanto, continuando os restantes como pontos ativos. Bom, é assim que este modo trabalha. Agora gostava de vos falar também de um outro comando extremamente interessante. De facto, há quem utilize e goste de trabalhar com linhas de construção, há quem não goste de trabalhar, mas de qualquer maneira é uma funcionalidade interessante que tenho que vos mostrar. Portanto, menu Draw, ou grupo de comandos Draw, e este ícone aqui, linhas de construção, abre uma série de opções, portanto, horizontais, verticais, angulares, bissetriz e offset, portanto, são as tais equidistantes ou paralelas. Portanto, isto basicamente são linhas de construção, são linhas infinitas, que vão de um extremo ao outro da nossa área de trabalho. Basta escolhê-las, clicando aqui ou selecionando a letra que está realçada a azul. Portanto, horizontal, damos um ponto, pode ser um ponto qualquer no ecrã ou um ponto que eu posso apanhar como ajuda. Vertical será simples. Portanto, angular, portanto, dou um ângulo, pode ser, por exemplo, imaginem 30 graus. E agora dou um ponto para ele passar e está feito. Vou fazer aqui uma pequena... Aliás, até tenho aqui assim algo com as linhas. Portanto, bissetriz, tenho que dar um ponto do vértice, tenho que dar uma direção, algures em cima da linha, tenho que dar uma segunda direção e vai criar uma linha de construção que é a bissetriz das duas direções definidas. Por último, vou desligar este modo porque, entretanto, está aqui a apanhar pontos que não deve. Por último, temos offset, portanto, é igual ao comando que existe também por si só no programa, no AutoCAD. Podemos fazer uma linha equidistante por uma distância ou através de um ponto. Portanto, vou dizer, por exemplo, 200, selecionar uma linha, esta, e dar o lado, ele faz uma linha de construção equidistante à entidade que eu mencionei. Portanto, eram estes dois tópicos que eu vos queria mostrar nesta lição. Espero que a explicação tenha sido clara e que nos acompanhem para a próxima lição.